Meus pais me cobravam US$ 900 por mês de aluguel. No dia em que completei 18 anos, eu paguei esse valor por exatamente um mês e depois encontrei um lugar para morar com amigos por US$ 550. Eles ligaram gritando sobre lealdade familiar. Eu mencionei primeiro a lealdade deles e tudo o que perderam quando eu fui embora. Ei, Reddit, meus pais decidiram me transformar no caixa eletrônico pessoal deles e em motorista particular no exato momento em que completei 18 anos. Eles me cobravam US$ 900 por mês para dividir um quarto com meu irmão, enquanto me obrigavam a pagar metade de todas as contas e a fazer as tarefas deles como um assistente não remunerado. Eu paguei isso por exatamente um mês antes de encontrar meu próprio lugar por US$ 550. O que veio depois foi o caos absoluto. Quando perceberam que a fonte de dinheiro deles simplesmente saiu pela porta, tudo desmoronou. Então aqui estou eu, com 23 anos, homem, sentado no meu próprio apartamento, finalmente capaz de dormir além das 6 da manhã em um sábado sem alguém bater na minha porta exigindo que eu levasse minha irmã ao shopping. Já se passaram 5 meses desde que me mudei, e meus pais ainda estão perdendo a cabeça por causa disso. Mas antes de entrar no pesadelo atual, deixe-me pintar um quadro de como era minha vida morando sob o teto deles. Minha infância foi bastante normal até eu chegar por volta dos 15 anos. Foi quando meus pais decidiram que eu já era velho o suficiente para começar a contribuir com a casa. No começo pareceu razoável, ajudar com tarefas, talvez cortar a grama, coisas normais de adolescente, exceto que a versão deles de contribuir se parecia muito mais com um emprego de tempo integral pelo qual eu não recebia nada. Começou com levar meus irmãos mais novos de um lado para o outro. Tirei minha carteira de motorista aos 16 anos e imediatamente me tornei o motorista da família. Meu irmão Jake tinha 13 anos e jogava futebol de viagem, o que significava treinos 3 vezes por semana e jogos todo fim de semana. Minha irmã Lily tinha 11 anos e fazia dança, ginástica e algum tipo de aula de arte que mudava de local a cada 2 meses. Meus pais trabalhavam, claro, mas os horários deles eram bastante flexíveis. Meu pai gerenciava um escritório de seguros de médio porte e podia sair quando quisesse. Minha mãe trabalhava meio período em um consultório odontológico, geralmente terminava por volta das 3 da tarde, mas aparentemente o tempo deles era valioso demais para ficar levando crianças para lá e para cá, então isso virou minha função. Todas as tardes, depois da escola, eu levava Jake para o treino de futebol 20 minutos atravessando a cidade, ficava esperando por cerca de 1h30 porque não valia a pena voltar para casa por causa da gasolina, e depois o levava de volta, no mínimo 3 vezes por semana. Os fins de semana significavam viagens para torneios que podiam durar 2 horas para ir e 2 para voltar, às vezes mais se fossem fora do estado. A agenda da Lily era ainda pior porque as atividades dela eram espalhadas por todos os lados, estúdio de dança no lado norte, ginástica do outro lado da cidade, aula de arte em algum shopping de bairro que mudava de endereço como se estivesse fugindo da lei. Eu passava minhas noites inteiras em estacionamentos, fazendo dever de casa no carro ou apenas olhando para o celular enquanto esperava ela terminar. Meus pais nunca ofereceram dinheiro para gasolina. Quando mencionei isso, meu pai disse que o carro era deles, então a gasolina estava incluída nas despesas da casa. O carro era um Honda Civic de 2008, com 180 mil milhas, que eu só podia usar para assuntos da família. Se eu quisesse ir a algum lugar com amigos, precisava pedir permissão, e a resposta quase sempre era não, porque alguém precisava de carona. Depois vieram os recados. As compras de supermercado viraram minha responsabilidade por volta dos 16 anos. Minha mãe me mandava mensagem com uma lista enquanto eu ainda estava na escola, e eu era obrigado a passar no mercado no caminho para casa. E não era uma lista curta, eram compras completas com 30 itens, metade dos quais a loja nunca tinha em estoque, então eu precisava ir a um segundo lugar. Quando eu chegava em casa com as compras, meus pais estavam no sofá assistindo televisão, enquanto eu descarregava tudo e guardava. Se eu reclamasse, meu pai me lembrava que eles tinham trabalhado o dia todo e mereciam relaxar. Eu tinha passado o dia inteiro na escola, depois dirigido por 2 horas, depois feito compras, mas aparentemente isso não contava como trabalho de verdade. Idas ao correio, buscar roupas na lavanderia, devolver itens às lojas porque minha mãe mudava de ideia, deixar coisas na casa de parentes, se envolvesse sair de casa, virava meu trabalho. Meus fins de semana eram apenas uma longa lista de tarefas que eu precisava concluir enquanto meus pais colocavam séries em dia ou iam almoçar com amigos. O pior de tudo era que eu não podia conseguir um emprego de verdade porque estava ocupado demais sendo o assistente pessoal deles. Candidatei-me a trabalhar em um restaurante local que pagava um valor decente para alguém da minha idade. Consegui o emprego e deveria começar na segunda-feira seguinte.
Contei aos meus pais durante o jantar, me sentindo muito bem por finalmente ter meu próprio dinheiro. A resposta do meu pai foi perguntar quem iria levar meu irmão para o treino. Eu sugeri que ele poderia fazer isso, ou minha mãe. O restaurante era só 3 noites por semana, e os treinos eram terça, quinta e sábado, então eu poderia trabalhar nos outros dias. Nós temos compromissos nessas noites, disse minha mãe, e precisamos de você disponível para fazer recados. Um emprego interferiria nas responsabilidades familiares. Eu tinha 16 anos. Eles não me deixaram arrumar um emprego porque isso interferiria no trabalho não remunerado que eu fazia para eles. Tive que ligar para o restaurante e recusar a vaga. O gerente soou decepcionado e confuso, sem entender por que um garoto recusaria trabalho. Eu não sabia como explicar que meus pais precisavam de um funcionário gratuito mais do que eu precisava de dinheiro. A escola se tornou minha única fuga. Eu era um aluno mediano, sempre com notas boas, que poderia ter sido excelente se tivesse tempo para estudar. Eu estudava para provas em estacionamentos entre as atividades dos meus irmãos e escrevia redações à 1 da manhã depois de terminar todos os recados do dia. Os professores perguntavam por que eu parecia sempre tão exausto. Eu inventava desculpas sobre dormir mal ou ficar acordado até tarde jogando videogame. Não dava para dizer que meus pais me tratavam como assistente pessoal e que eu tinha ficado acordado até meia-noite na noite anterior porque Jake precisava de carona para voltar da casa de um amigo a 40 minutos de distância. No meu último ano do ensino médio, me inscrevi em universidades. Fui aceito em uma boa universidade estadual, a cerca de 3 horas de casa. Não era a escola dos meus sonhos, mas tinha bons acadêmicos e ficava longe o suficiente para que eu não pudesse ir e voltar todos os dias. Eu estava contando os dias até poder escapar de toda essa bagunça. Foi então que meus pais me apresentaram o plano mestre deles. Estávamos jantando quando meu pai pigarreou daquele jeito que significava que ele tinha algo importante para anunciar. Achei que ele ia me dizer que tinham encontrado alguma nova forma de me tornar útil durante o verão antes do início da faculdade. Andamos pensando sobre a sua situação universitária, começou meu pai, e não achamos que faça sentido financeiro você se mudar para o campus quando poderia cursar uma faculdade comunitária aqui e morar em casa. Meu estômago afundou. Mas eu já fui aceito, eu disse, já enviei o depósito. Nós conseguimos o reembolso disso, disse minha mãe. Faculdade comunitária é muito mais acessível, e você pode se transferir depois de 2 anos. Além disso, precisamos de você aqui. Precisam de mim para quê? Bom, alguém precisa levar Jake e Lily para lá e para cá. Eles estão ficando mais ocupados com as atividades deles. Jake entrou para o time de elite de futebol de viagem, o que significa mais treinos e torneios nos fins de semana. Lily acabou de entrar para a equipe competitiva de ginástica. Vamos precisar de mais ajuda, não menos. E ali estava. Eles não queriam que eu fosse para a faculdade porque isso interferiria no meu papel de motorista e faz tudo não remunerado. Meu futuro era menos importante do que a conveniência deles. Eu deveria ter lutado mais, deveria ter exigido que respeitassem minha aceitação na faculdade, mas com 17 anos eu realmente não sabia que tinha opções. Eles controlavam tudo, meu acesso ao carro, minhas finanças, até meus documentos, então eu aceitei. Me matriculei na faculdade comunitária local naquele outono. Era uma escola decente, não o que eu queria, mas achei que daria um jeito por 2 anos e depois me transferiria. Pelo menos eu ficaria fora de casa durante o dia e talvez conseguisse um emprego de meio período. Estava errado em ambos os pontos. As aulas da faculdade comunitária eram apenas 3 dias por semana, o que meus pais viram como mais disponibilidade para deveres familiares, e quando tentei conseguir um emprego novamente, obtive a mesma resposta, as responsabilidades familiares vinham primeiro. Aqueles 2 anos foram uma continuação do ensino médio, levar irmãos para lá e para cá, fazer recados, fazer o que me mandavam, só que agora eu também estava cursando faculdade, então tinha ainda menos tempo para mim. Minha vida social era inexistente, porque eu nunca tinha tempo livre para sair com ninguém. Fiz amizade com um rapaz chamado Connor em uma das minhas aulas, um cara legal, do mesmo curso, que realmente entendia pelo que eu estava passando porque também tinha pais exigentes. Às vezes almoçávamos juntos entre as aulas, quando eu não estava fazendo recados. Connor morava fora do campus com 2 colegas em uma casa alugada, pagavam $400 por mês cada um, mais as contas. Eu ia lá ocasionalmente, e parecia que estava visitando outro planeta. Eles tinham o próprio espaço, faziam seus próprios horários, comiam quando queriam, iam e vinham como bem entendiam, uma liberdade básica de adulto que parecia impossível para mim.
Por que você simplesmente não se muda? Connor perguntou um dia. Não posso pagar, não tenho emprego. Arruma um emprego, então o problema está resolvido, ele disse, como se fosse simples. Mas toda vez que eu tentava trabalhar, meus pais barravam. Eles precisavam de mim disponível para a lista interminável de tarefas deles. A ideia de que eu poderia simplesmente ir embora nunca tinha realmente me ocorrido, porque eu tinha sido condicionado a pensar que as necessidades deles vinham primeiro. Então chegou meu 18º aniversário. Eu vinha pensando no que Connor disse e comecei a olhar anúncios de emprego online no meu tempo livre. Se eu encontrasse algo que pagasse razoavelmente bem, talvez pudesse economizar e me mudar em um ano ou algo assim, conquistar alguma independência e finalmente começar a viver minha própria vida. Meu aniversário caiu em uma terça-feira, nada especial planejado, apenas mais um dia. Cheguei em casa da aula por volta do meio-dia, esperando talvez que fossemos jantar fora ou fazer algo simples. Em vez disso, encontrei meus dois pais sentados à mesa da cozinha com papéis espalhados à frente deles. Sente-se, disse meu pai. Precisamos discutir suas condições de moradia agora que você tem 18 anos. Condições de moradia era uma forma estranha de colocar, já que eu morava ali a vida inteira. Minha mãe deslizou um papel pela mesa. Era um contrato de aluguel, um contrato formal de verdade, para eu morar na minha própria casa com minha própria família, com início imediato. Você vai pagar $900 por mês de aluguel, explicou meu pai. Isso cobre sua parte da hipoteca, serviços públicos, comida e despesas gerais da casa. O pagamento vence no primeiro dia de cada mês. Eu fiquei olhando para o papel, $900. Eu não tinha $900, eu não tinha dinheiro nenhum, porque eles não me deixavam trabalhar. Eu não tenho emprego, eu disse lentamente. Então você deveria arrumar um, respondeu minha mãe. Você é um adulto agora, adultos pagam o próprio sustento. A ironia era absurda. Por anos, eles me impediram de trabalhar porque eu era útil demais como mão de obra gratuita. Agora que eu era legalmente um adulto, de repente eu precisava pagar a eles quase $1.000 por mês para morar na mesma casa em que cresci. E só para deixar claro, continuou meu pai, o aluguel é apenas o custo base. Você também será responsável por pagar metade de todas as contas da casa, eletricidade, água, internet, esse tipo de coisa. Vamos dividir tudo meio a meio, já que agora há 2 adultos na casa. 2 adultos, eu e eles, como se Jake e Lily não morassem ali também, mas aparentemente eles não contavam como adultos que deveriam contribuir. Suas responsabilidades na casa continuarão como sempre foram, acrescentou minha mãe, levar seus irmãos, fazer recados, ajudar nas tarefas domésticas. Isso faz parte de ser um membro contribuinte desta família. Então eu pagaria $900 por mês mais metade de todas as contas, enquanto continuava fazendo todo o trabalho não remunerado que fazia há anos, e faria isso dividindo um quarto com Jake, porque isso fazia parte do acordo. Você vai dividir o quarto com seu irmão, confirmou meu pai quando perguntei. O quarto extra está sendo convertido no espaço de escritório da sua mãe, e Lily precisa de privacidade conforme fica mais velha. Esse arranjo faz mais sentido. Eu tinha 18 anos e estava sendo cobrado quase $1.000 por mês para dormir em uma cama de solteiro em um quarto que eu dividia com meu irmão de 15 anos, que ficava acordado até meia-noite jogando com fones de ouvido, enquanto eu ainda era esperado para estar disponível para todo mundo e cuidar de todos os recados da casa. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, eu disse. Não há nada para pensar, respondeu meu pai. Você é um adulto agora, é assim que adultos vivem. Você pode aceitar esses termos e continuar morando aqui ou pode encontrar outro lugar para ir. Essa última parte claramente foi pensada como uma ameaça, como se eu não tivesse a menor chance de sobreviver sozinho, para onde eu iria, como pagaria qualquer coisa. Mas algo mudou naquele momento. Os mesmos pais que passaram anos garantindo que eu não pudesse trabalhar nem juntar dinheiro agora exigiam que eu pagasse a eles um valor que só seria possível trabalhando em tempo integral. A hipocrisia era tão evidente que, em vez de me confundir, clareou minha mente. Eu assinei o contrato de aluguel deles. Eles pareceram satisfeitos, como se tivessem conseguido me transformar oficialmente de mão de obra gratuita em mão de obra pagante. Depois subi para o quarto que dividia com Jake e comecei a planejar minha fuga. Encontrei um anúncio de emprego naquela mesma noite. Uma loja de materiais de construção a cerca de 20 minutos de distância estava contratando para vagas em tempo integral, com horário flexível, salário razoável e benefícios após 90 dias. Me candidatei imediatamente e recebi uma ligação 2 dias depois. A entrevista foi bem,
e o gerente perguntou se eu poderia começar imediatamente. Eu disse que sim, e ele pareceu surpreso com meu entusiasmo, mas eu não ia explicar que tinha sido impedido de trabalhar por anos e estava desesperado para sair daquela situação. Comecei na segunda-feira seguinte, 40 horas por semana a $16 por hora. Cheguei em casa na primeira semana com um pagamento de $640 antes dos impostos. Depois de pagar o aluguel dos meus pais e metade das contas, sobrariam talvez $150 para o mês inteiro. Não dava para economizar nada, não dava para me mudar, eu estava basicamente preso. Na primeira semana trabalhando em tempo integral, cheguei em casa por volta das 6 da tarde, exausto de aprender novos sistemas e descarregar entregas o dia todo, me joguei na cama querendo apenas fechar os olhos por 20 minutos antes do jantar. 10 minutos depois, minha mãe bateu na porta. Lily precisa de carona para a ginástica, você precisa sair em 15 minutos. O pai não pode levá-la? Eu acabei de trabalhar 8 horas e estou acabado. Seu pai está ocupado, e suas responsabilidades não mudaram só porque você tem um emprego agora. Então eu me levantei à força, peguei as chaves e dirigi 30 minutos até a ginástica com Lily. Esperei no estacionamento por 2 horas, sem fazer nada, porque não valia a pena voltar para casa por causa da gasolina. Levei ela de volta, cheguei em casa às 10 da noite, esquentei sobras porque tinha perdido o jantar e depois apaguei. Aquilo virou minha rotina. Trabalhar 8 horas, chegar em casa exausto e imediatamente ser enviado para transportar irmãos ou fazer recados. Eu trabalhava em tempo integral e ainda funcionava como assistente não remunerado deles. As contas chegaram no meio do mês, luz, água, internet, e aparentemente agora eu também era responsável por metade da conta de gasolina, mesmo que a maior parte do consumo fosse eu dirigindo os filhos deles para todos os lados. Isso deu mais $340 além do aluguel. Fiz as contas uma noite, depois do aluguel e das contas, eu estava levando para casa cerca de $200 por mês do meu trabalho em tempo integral. $200. Era isso que eu tinha para gasolina, comida fora de casa, roupas e qualquer necessidade básica que eles não achassem que deviam cobrir. Enquanto isso, Jake e Lily continuavam morando de graça, sendo levados para todos os lugares, com todas as atividades e despesas pagas pelos nossos pais. Eu estava essencialmente subsidiando o estilo de vida deles enquanto trabalhava em tempo integral e era tratado como empregado. Comecei a procurar apartamentos durante meus intervalos de almoço, qualquer coisa dentro do meu orçamento. Os estúdios mais baratos que encontrei custavam $800 por mês, mais contas, e a maioria exigia o primeiro e o último mês adiantado. Mesmo que eu economizasse cada centavo, levaria 6 meses para juntar $1.600, isso supondo que nada desse errado. Então Connor me mandou mensagem dizendo que a situação de moradia dele ia mudar. Um dos colegas de quarto ia se mudar em 3 semanas e eles precisavam de alguém para ocupar a vaga. O aluguel era de $450 por mês mais contas, o que dava cerca de $550 no total, dependendo do uso. O outro colega tinha um amigo interessado, mas Connor quis me oferecer primeiro. $550, quase metade do que meus pais estavam me cobrando, e eu teria meu próprio quarto, meu próprio espaço, minha própria vida. Fiz as contas obsessivamente naquela noite. Se eu conseguisse pagar o aluguel dos meus pais naquele mês, teria cerca de 3 semanas para juntar o suficiente para o primeiro mês no lugar do Connor entre os pagamentos, e se eu fosse cuidadoso, dava para fazer funcionar, por pouco. Disse ao Connor que eu estava interessado, e ele disse ótimo. A data da mudança era o primeiro dia do mês seguinte, o que significava que eu tinha exatamente 3 semanas para economizar $550 e contar aos meus pais que eu ia me mudar. Essas 3 semanas foram intensas. Trabalhei o máximo de horas que me deram, peguei turnos extras quando alguém faltava, pulei o almoço na maioria dos dias para economizar dinheiro, parei de comprar café no caminho para o trabalho. Cada centavo foi para uma conta poupança que meus pais não conheciam. Chegava em casa todos os dias e continuava a rotina, levar irmãos, fazer recados, entregar o dinheiro do aluguel, agir como se tudo estivesse normal. Meus pais não tinham ideia de que eu estava planejando sair. Jake começou a ficar desconfiado por volta da 2ª semana. Às vezes ele acordava e me encontrava olhando anúncios de apartamentos no celular à 1 da manhã. Você vai se mudar? Ele perguntou uma noite. Talvez, eu disse. Quando? Em breve. Você vai continuar me levando para os lugares? Essa pergunta bateu diferente, como se ele tivesse se acostumado tanto a me ter como motorista particular que não conseguia imaginar a vida sem isso.
Ele não estava preocupado em perder o irmão, estava preocupado em perder a carona. Provavelmente não, eu admiti. Ele apenas deu de ombros e voltou para o videogame. Não fez nenhuma pergunta adicional, não pareceu particularmente preocupado, apenas aceitou que o serviço gratuito de transporte dele talvez estivesse acabando. 2 dias antes do dia da mudança, calculei minhas finanças pela última vez. Tinha $580 guardados, o suficiente para o aluguel e as contas, com uma margem mínima. Embalei meus pertences essenciais em caixas e sacos de lixo. Eu não tinha muita coisa, já que a maior parte do meu dinheiro tinha ido para meus pais, mas era o suficiente para começar. Na manhã do primeiro dia do mês, carreguei meu carro enquanto meus pais estavam no trabalho e Jake estava na escola. Fiz 3 viagens para levar tudo até a casa do Connor. Enviei uma mensagem aos meus pais dizendo que precisava falar com eles quando chegassem em casa. Os dois chegaram praticamente ao mesmo tempo, por volta das 5:30 da tarde, e os encontrei na cozinha, onde eu tinha deixado um bilhete pedindo que me esperassem ali. Do que se trata isso? Perguntou meu pai. Temos planos para hoje à noite. Eu estou me mudando, eu disse simplesmente. Encontrei um lugar com alguns amigos, o aluguel é mais barato e vou ter meu próprio quarto. Já empacotei tudo e minhas coisas já foram levadas. O silêncio ficou tão pesado que dava para cortar. Minha mãe parecia confusa, como se eu tivesse acabado de dizer que estava falando uma língua estrangeira. O rosto do meu pai foi ficando vermelho daquele jeito que fica quando ele está prestes a perder o controle. Você não pode simplesmente se mudar, disse minha mãe por fim. Nós temos um contrato de aluguel. Contrato mensal, eu corrigi. Eu paguei o aluguel deste mês. Estou avisando que não vou pagar o próximo. Isso é incrivelmente egoísta, disse meu pai, elevando a voz. Nós precisamos de você aqui. Quem vai levar o Jake para o treino? Quem vai levar a Lily para as atividades dela? Vocês podem, eu sugeri, ou a mãe, ou o Jake já tem idade suficiente para tirar a carteira em breve. Não é esse o ponto. Você tem responsabilidades com esta família. Tinha responsabilidades, eu corrigi, no passado. Eu sou um adulto agora, lembra? Foi isso que vocês disseram. Adultos fazem suas próprias escolhas sobre onde morar. Minha mãe tentou apelar para a culpa. Depois de tudo que fizemos por você, colocamos um teto sobre sua cabeça, alimentamos você, criamos você, é assim que você nos retribui? Eu acabei de pagar a vocês $900 para dividir um quarto com meu irmão, enquanto fazia todos os recados de vocês e dirigia seus filhos para todos os lados. Tenho quase certeza de que estamos quites. Isso é diferente. Isso é contribuir para as despesas da casa, certo? Despesas da casa de uma casa em que eu não vou mais morar. Meu pai tentou me ordenar que desfizesse as caixas e voltasse para casa. Quando expliquei que tudo já estava no meu novo lugar, ele ameaçou ir buscar minhas coisas. Eu o lembrei de que eram minha propriedade e que isso seria roubo. Ele não tinha nenhuma base legal, já que eu era um adulto pagando minhas próprias despesas. A discussão ficou girando em círculos por mais 20 minutos, eles insistindo que eu não podia sair, eu explicando que já tinha saído. Por fim, eu disse que precisava ir, porque o Connor estava me esperando no novo lugar. Não espere voltar rastejando quando as coisas não derem certo, alertou meu pai. Você fez essa escolha, agora viva com ela. É exatamente isso que eu pretendo, eu disse, e saí daquela casa me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Entrei no carro e dirigi até a casa do Connor, onde ele e nosso outro colega de quarto me ajudaram a descarregar as últimas caixas. Pedimos pizza, ficamos conversando sobre coisas aleatórias, e eu fui dormir no meu próprio quarto, com a minha própria porta que trancava. Foi o melhor sono que tive em anos. As 2 primeiras semanas foram quase surreais. Eu acordava quando queria, fazia café da manhã sem que alguém imediatamente me entregasse uma lista de compras, ia trabalhar e voltava para casa sem ser convocado para deveres de transporte. Eu simplesmente vivia minha vida como uma pessoa normal. Então começaram as mensagens. Minha mãe começou com culpa, dizendo que Jake tinha perdido o treino porque ninguém podia levá-lo, que ele estava muito decepcionado. Lily veio em seguida perguntando por que eu não estava mais ajudando a família, se eles tinham feito algo errado. Meu pai foi direto para a raiva, dizendo que eu tinha abandonado minhas responsabilidades e que meu comportamento era vergonhoso. Eu não respondi a maioria delas. Quando respondi, mantive simples. Vocês têm 2 carros e 2 pais. Se virem. Na terceira semana veio a opção nuclear de verdade.
Minha mãe me ligou gritando sobre lealdade familiar, perguntando como eu pude abandoná-los assim, se eu não entendia que eles precisavam de mim, dizendo que eu estava sendo incrivelmente egoísta e imaturo. Deixei ela desabafar por cerca de 3 minutos antes de dizer que eles me cobraram US$ 900 por mês para dividir um quarto com o Jake, enquanto me faziam pagar metade de todas as contas e fazer todos os recados. Meu aluguel atual é de US$ 550 pelo meu próprio quarto, e eu não preciso dirigir ninguém para lugar nenhum nem correr para o mercado dia sim, dia não. Isso não é sobre lealdade, é sobre matemática. Não é sobre dinheiro, ela insistiu, é sobre família. Se é sobre família, por que vocês me cobraram mais do que o dobro do que eu pago agora por uma situação de moradia muito pior? Ela não teve resposta para isso. Tentou mudar o assunto para tudo o que tinham feito por mim, o quanto eu estava sendo ingrato, como eu iria me arrepender dessa decisão. Quando nada disso funcionou, ela desligou na minha cara. Meu pai ligou 1 hora depois. A abordagem dele foi mais profissional. Ele tinha calculado que a minha saída estava custando a eles aproximadamente US$ 1.240 por mês, entre meu aluguel, metade das contas e os recados que eu fazia, que agora exigiam o tempo deles e dinheiro com gasolina. Precisamos que você volte a contribuir, ele disse. Não morar aqui é uma escolha sua, mas isso não te isenta das responsabilidades familiares. Na verdade, isenta sim, eu respondi. Eu não moro aí. Eu não devo nada a vocês. Você nos deve 18 anos de sustento, ele disse. Isso se chama ser pai e mãe. Isso é literalmente o que vocês são legalmente obrigados a fazer. Eu não devo dinheiro a vocês por não terem me abandonado quando eu era criança. Ele ameaçou me processar por quebra de contrato. Eu o lembrei de que o contrato era mensal, que eu tinha pago meu último mês e cumprido todos os termos. Não havia quebra nenhuma. Ele desligou também. A quarta semana trouxe outros membros da família. Minha tia ligou dizendo que tinha ouvido falar da situação e estava decepcionada com o meu comportamento. Quando expliquei as circunstâncias reais, ela ficou em silêncio e depois disse que talvez meus pais tivessem cometido alguns erros, mas que família perdoa. Eu disse que ela era bem-vinda para se mudar para lá e pagar US$ 900 por mês se família fosse tão importante assim. Meu tio tentou uma abordagem mais razoável, dizendo que provavelmente os dois lados tinham pontos válidos e que talvez eu pudesse ajudar de vez em quando, levar as crianças nos fins de semana. Eu expliquei que agora eu trabalhava nos fins de semana porque tinha pegado turnos extras. Ele perguntou se eu poderia trocar meu horário. Eu perguntei se ele estava se oferecendo para compensar meus salários perdidos. Ele mudou de assunto. Mas o verdadeiro entretenimento veio quando meus pais perceberam o quanto a minha saída tinha afetado a vida diária deles. O futebol do Jake começou a sofrer porque ele passou a perder treinos. Acontece que quando seu motorista particular vai embora, fica difícil manter um cronograma. Minha mãe tentou levá-lo depois do trabalho, mas o horário de meio período dela nem sempre coincidia com os horários dos treinos. Meu pai até podia levá-lo, mas isso significava sair do trabalho mais cedo ou perder eventos de networking. A solução que eles encontraram foi fazer o Jake sair do time de elite de futebol de viagem e entrar em uma liga recreativa local que treinava mais perto de casa. Jake ficou furioso, ele tinha trabalhado por anos para entrar naquele time e agora estava sendo rebaixado porque eu não estava mais por perto para levá-lo. As atividades da Lily também foram reduzidas. A ginástica continuou, mas a dança e a aula de arte foram cortadas, muitos locais diferentes, muita direção, muita complexidade de horários sem o serviço gratuito de motorista. Lily me culpou completamente, me mandando mensagens passivo-agressivas dizendo que eu tinha arruinado o futuro dela como dançarina. Os recados também viraram problema deles. Minha mãe voltou a fazer compras de supermercado, o que ela odiava, e meu pai passou a cuidar das idas ao correio e de outras tarefas aleatórias, o que ele também odiava. Eles tinham se acostumado tanto a delegar tudo para mim que tinham esquecido quanto a administração básica de uma casa realmente consome tempo. Na sexta semana veio o maior colapso. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eles não estavam conseguindo dar conta de tudo, entre o trabalho, os horários reduzidos das crianças e todas as tarefas domésticas. Eles estavam exaustos. Será que eu não poderia, por favor, voltar? Eles reduziriam o aluguel para US$ 600. Eu pago 550 onde estou agora, eu lembrei. Mas nós precisamos de você. Vocês precisavam de um funcionário, conseguiram um, e depois ele encontrou um emprego melhor. Foi então que ela jogou a carta final. E se algo acontecesse com o Jake ou a Lily? E se eles precisassem de uma carona e ninguém estivesse disponível?
Eu nunca me perdoaria se algo ruim acontecesse porque eu não estava lá para ajudar. Vocês são os pais deles, eu disse. Essa é a responsabilidade de vocês, não minha. Vocês dão um jeito, como qualquer outro pai e mãe. Ela desligou chorando. Meu pai tentou mais uma abordagem por volta da 8ª semana, negociação profissional. Ele claramente tinha pensado bem nisso, porque veio com uma proposta de verdade. Eles reduziriam meu aluguel para $500 por mês, eu não precisaria mais dividir quarto porque tinham convertido o escritório da minha mãe de volta em um quarto, eu só seria responsável por um quarto das contas em vez de metade, e só precisaria levar as crianças para as atividades 2 vezes por semana em vez de todas as vezes. Então eu pagaria praticamente o mesmo que pago agora para ter mais responsabilidade, eu disse. Você estaria morando em casa com sua família. A família que me cobrou $900 por mês para dividir um quarto com meu irmão enquanto me tratava como empregado contratado. Nós cometemos erros, ele admitiu, e aquilo provavelmente foi o mais perto que ele já chegou de um pedido de desculpas. Não percebemos o quanto estávamos exigindo. Podemos fazer melhor. Tenho certeza de que podem, eu disse, mas estou bem onde estou. Você realmente vai jogar sua família fora por causa disso? Eu não estou jogando nada fora, só não vou mais pagar para vocês me explorarem. Isso encerrou as negociações bem rápido. Nos meses seguintes, me adaptei à minha nova vida. Peguei mais horas no trabalho e fui promovido a supervisor de turno, o que veio com um aumento. Voltei a fazer aulas online, dessa vez em algo que eu realmente queria estudar, em vez do que meus pais tinham sugerido. Fiz amizade com o outro colega de quarto do Connor, um cara chamado Brett que trabalhava na construção civil e me ensinou algumas habilidades básicas de manutenção. Meus fins de semana passaram a ser meus. Às vezes eu saía com o Connor e o Brett, outras vezes eu simplesmente ficava sentado no sofá fazendo absolutamente nada, aproveitando o simples prazer de não ter que levar ninguém a lugar nenhum nem fazer recados para outras pessoas. A diferença financeira foi impressionante. Depois do aluguel e das contas no lugar do Connor, eu tinha dinheiro de verdade sobrando. Comecei a construir uma poupança, comprei um carro mais novo porque meu velho Honda mal estava funcionando, cortei o cabelo em um salão de verdade em vez do lugar barato que meus pais usavam, comecei a comer melhor porque podia comprar os alimentos que eu realmente queria, em vez do que estivesse na lista da minha mãe. 3 meses depois, encontrei a Lily no mercado. Ela estava com a minha mãe, que tentou fingir que não me viu. A Lily não teve a mesma contenção. Você sabe que eu tive que sair da ginástica, ela disse, porque ninguém pode mais me levar. Que pena, eu respondi. Talvez eles devessem ter pensado nisso antes de me cobrar $900 por mês. Eles precisavam do dinheiro, precisavam de um motorista, podiam cobrar pelo privilégio de trabalhar. Minha mãe finalmente me reconheceu, perguntando se eu estava feliz agora que tinha destruído a família. Eu estava realmente muito feliz, sim, dormindo bem, sem estresse constante, com dinheiro na poupança. As coisas estavam boas. Você é egoísta, declarou minha mãe, sempre foi. Eu paguei $900 por mês para dividir um quarto e trabalhar de graça. Se eu sou egoísta, o que isso faz de vocês? Ela não teve resposta, apenas puxou a Lily e foi embora. Eu as observei caminhando até o carro, minha mãe provavelmente reclamando de mim o tempo todo, enquanto a Lily concordava, porque foi assim que ela foi treinada. Por volta do 4º mês, algo inesperado aconteceu. O outro colega de quarto do Connor, o Brett, precisou se mudar por motivos de trabalho. Precisávamos de um novo colega de quarto rápido para cobrir a parte dele do aluguel. Começamos a postar anúncios e a conhecer possíveis candidatos, o processo normal, e então o Jake me ligou. Não foi minha mãe, nem meu pai. Jake, posso morar com você? Ele perguntou, e a pergunta me pegou de surpresa. Você tem 16 anos. Vou fazer 17 em 2 meses e estou ficando louco aqui. Desde que você saiu, eles estão em cima de mim o tempo todo para contribuir mais. Tenho que fazer tudo o que você fazia antes. Eu basicamente virei o novo servo deles. Karma às vezes é lindo. O que a mãe e o pai dizem sobre isso? Eles não sabem que estou ligando, mas eu não aguento mais. Eles estão falando em me cobrar aluguel quando eu fizer 18 anos, o mesmo acordo que deram para você. Eu não quero acabar preso como você ficou. Pelo menos ele estava aprendendo. Você precisa terminar o ensino médio primeiro, depois a gente conversa. Eles vão me obrigar a ficar em casa e ir para a faculdade comunitária, a mesma coisa que fizeram com você.
Então você vai ter que decidir se quer lutar contra isso ou não, mas você tem 16 anos. Eu não posso deixar você se mudar sem a permissão deles. Ele desligou frustrado, mas eu entendi. Ele estava vendo em primeira mão aquilo com que eu lidei por anos. Agora ele era o filho mais velho em casa, o que significava que tinha herdado todas as minhas antigas responsabilidades. A direção, os recados, as exigências intermináveis sobre o tempo dele, e ele era inteligente o suficiente para perceber para onde tudo aquilo estava indo. 2 semanas depois, meu pai me ligou. Jake aparentemente tinha contado a ele sobre nossa conversa, e eles não ficaram nada felizes. Como você ousa tentar roubar nosso filho? Disse meu pai. Eu disse a ele que não podia se mudar, você colocou ideias na cabeça dele sobre ir embora. Eu não coloquei nada na cabeça dele, ele percebeu sozinho depois que vocês o transformaram no novo assistente não remunerado de vocês. Não é isso que está acontecendo, ele respondeu. Então ele está fazendo toda a direção agora, correndo com os seus recados, cobrindo as responsabilidades que eu costumava assumir? Silêncio. Então ele disse que Jake estava aprendendo responsabilidade, que isso fazia parte de crescer, certo? E quando ele fizer 18 anos, vocês também vão cobrar $900 por mês dele? Mais silêncio. Foi o que eu pensei, eu disse. Jake é mais esperto do que eu era, ele vê isso chegando, bom para ele. Meu pai ameaçou me cortar completamente se eu continuasse envenenando Jake contra a família. Eu lembrei a ele que eles já tinham me cortado, mal conversávamos, eu não visitava, e me sustentava financeiramente sozinho, não havia mais nada para cortar. Por volta do 5º mês, as mensagens e ligações diminuíram. Meus pais aparentemente perceberam que eu não voltaria, não iria ajudá-los e não estava interessado em reconciliação nos termos deles. Mas então recebi um e-mail do meu pai sobre o refinanciamento da hipoteca. Eles precisavam da minha assinatura em algo por causa do contrato de aluguel anterior. Li o documento e pedi para um amigo que trabalhava com imóveis dar uma olhada. Descobri que eles tinham feito uma segunda hipoteca por volta da época em que começaram a me cobrar aluguel, e minha assinatura do contrato aparecia em parte da papelada como membro da residência. Liguei para meu pai para falar sobre isso. Ele explicou que tinham refinanciado para poder fazer algumas melhorias na casa, nada demais, apenas atualizar a cozinha e os banheiros, mas o banco precisava que toda a documentação anterior estivesse regularizada, incluindo meu contrato de aluguel, mostrando que eu não era mais morador. Então vocês fizeram uma segunda hipoteca, usaram minha assinatura em documentos de aluguel para conseguir melhores condições, e agora precisam que eu assine confirmando que me mudei? É só uma formalidade, ele insistiu. Quanto custaram as melhorias na casa? Isso não é relevante, disse meu pai. Quanto? Uma longa pausa. Cerca de $40 mil. $40 mil. Eles refinanciaram a casa para fazer $40 mil em melhorias bem na época em que começaram a me cobrar $900 por mês, o que significava que eles poderiam perfeitamente não ter me cobrado nada. Eles só queriam fluxo de caixa extra para a reforma da cozinha. Eu disse que assinaria a papelada, mas queria algo por escrito dizendo que eu estava isento de quaisquer reivindicações futuras relacionadas àquela propriedade ou a despesas domésticas. Isso já está implícito no encerramento do contrato, ele disse. Coloque isso por escrito através de um advogado ou eu não assino. Ele tentou discutir, mas eu mantive minha posição. Eles precisavam da minha assinatura para resolver a bagunça do refinanciamento, e eu precisava de proteção legal contra quaisquer reivindicações futuras que eles pudessem inventar. Uma semana depois, recebi uma carta do advogado deles confirmando que eu não tinha nenhuma obrigação financeira relacionada à propriedade. Assinei a papelada e enviei de volta. Foi a última vez que falei com meu pai. 5 meses depois de me mudar, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. O trabalho ia muito bem, fui promovido novamente a gerente assistente com um aumento significativo. Comecei a sair com uma garota chamada Ashley, que trabalhava na cafeteria ao lado do meu trabalho. A gente saía para encontros de verdade, em que eu podia pagar jantar e cinema sem precisar calcular se teria dinheiro suficiente para gasolina na semana seguinte. Na semana seguinte, Connor e eu encontramos um novo colega de quarto, um cara chamado Phil, que trabalhava no turno da noite como segurança em um hospital. Arranjo perfeito, porque ele era silencioso durante o dia enquanto trabalhávamos, e nós éramos silenciosos à noite enquanto ele estava fora. Nós três nos dávamos bem, dividíamos tudo de forma justa e ninguém tentava explorar o trabalho de ninguém. Concluí meu diploma de 2 anos por meio de aulas online e comecei a me candidatar a programas universitários de 4 anos na região. Fui aceito em 2 deles com bolsas parciais.
Escolhi aquele com o melhor programa para minha área e me matriculei para começar no outono. Essa era a vida pela qual eu vinha lutando, a vida que meus pais tentaram impedir mantendo-me preso como assistente pessoal deles, e a sensação era incrível. Então o Jake fez 17 anos. Ele me ligou no aniversário. Eles me deram um carro, ele disse. Que bom, eu respondi. É o Honda, o seu carro antigo, aquele que eu destruí de tanto dirigir levando todo mundo por anos. Eles tinham ficado com ele depois que comprei meu próprio carro e aparentemente arrumaram o suficiente para ser o presente de aniversário do Jake. Legal, eu disse, então agora você pode se levar para os lugares. É aí que está, eles esperam que eu leve a Lily para todo lado, treino, buscar na casa de amigos, fazer compras, tudo o que você fazia antes. Então não faça. Eles vão tirar o carro se eu não ajudar. E ali estava. Eles deram o carro especificamente para transformá-lo no novo motorista particular. Mesmo padrão, criança diferente. Essa é a escolha que você vai ter que fazer, eu disse a ele. Você pode fazer o que eles querem e ser o funcionário deles, ou pode se posicionar e lidar com as consequências. Fácil para você dizer, você já saiu daí. E você também pode sair em um ano, quando fizer 18, mas vai ter que fazer a mesma escolha que eu fiz. Ele desligou frustrado. Eu não podia culpá-lo. Estar naquela situação sem uma saída clara era horrível, mas eu tinha mostrado a ele que era possível ir embora. O que ele faria com essa informação era a decisão dele. No mês passado, recebi uma mensagem no Facebook da minha tia, a mesma que tinha me ligado antes para me dar sermão sobre família. Ela queria se desculpar. Aparentemente, tinha jantado com meus pais recentemente e visto de perto como eles falavam sobre as responsabilidades do Jake. Começou a fazer perguntas e recebeu respostas desconfortáveis. Eu não tinha percebido quanto eles usaram você, ela escreveu. Sua mãe tentou dizer que era uma contribuição normal para a casa, mas pedir que um adolescente pague $900 por mês enquanto divide um quarto não é normal. Sinto muito por não ter acreditado em você. Eu apreciei o pedido de desculpas, mas isso não mudou nada. Ela tinha acreditado nele sem questionar porque era mais fácil. Agora ela se sentia culpada porque as provas eram esmagadoras. Você vai falar com ele sobre como estão tratando Jake? Eu perguntei. Eu tentei, ela disse, mas eles não querem ouvir, dizem que estou interferindo na forma como educam os filhos. Pelo menos ela tentou,